Bom dia, meus amados irmãos em Cristo, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder, nesta manhã aqui, estar trazendo um estudo, da revista, estudo da palavra do Senhor para nós nesta manhã. E nós estamos nesse estudo maravilhoso, da revista Palavra e Vida, que fala a esperança em tempo de quarentena, Essa é o tema da revista Palavra e Vida desse trimestre. E hoje nós vamos estar falando sobre a lição 7, A lição 7 ela vai dizer comunhão que resiste ao distanciamento, Comunhão que resiste ao distanciamento. E aí nós vamos aproveitar então assim para estar falando algumas coisas importantes sobre a questão da comunhão, mesmo em meio ao distanciamento, mesmo em meio a essa quarentena que nós estamos passando. E nós vamos observar que nós podemos estar em comunhão mesmo distante, mesmo ausente, um do outro, Então nós vamos aproveitar esse momento nesta manhã e vamos então estar lendo a palavra de Deus, que é o nosso texto para o estudo desta manhã, o estudo da lição número 7, que está em Efésios capítulo 4, os versículos de 4 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos e todos vós, e em todos vós. Esse é o texto de Efésios capítulo 4, que vai ser o texto que nós vamos trabalhar em cima do tema da lição número 7, que é a comunhão que resiste ao distanciamento. Então, meus amados irmãos, nós como igreja, nós somos chamados para a comunhão, e essa comunhão em unidade, Então, nós estamos aqui como igreja, estamos em comunhão, em união um para com os outros. E interessante que nós da América Latina, nós somos chamados de os latinos, é considerado um povo muito que gosta de estar sempre em contato, sempre naquele relacionamento, sempre conversando, sempre estar junto. Então, o povo latino, ele é considerado um povo muito receptível, Muito receptível. E nós, brasileiros, dentro desse continente americano, dessa visão latina, o povo brasileiro é considerado o povo mais cordial, o povo que recebe bem as pessoas, Então, nós estamos assim sempre desejosos de estar conversando, abraçando, cumprimentando, porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa maneira de ser como brasileiros. Então, assim, nós estamos sempre naquela harmonia de estarmos juntos. Então, por isso que nós latinos somos considerados um povo que gosta muito de festas, gosta de estar junto, Então, assim, nós estamos sempre nesse compartilhamento, de estarmos juntos, compartilhando as nossas emoções, a nossa maneira de ser e o nosso jeito. Então, por isso que o povo brasileiro gosta muito de estar em festa, churrasco, eventos, brincadeiras. Por quê? Porque é a essência do povo brasileiro de estar junto, De estar ali, cumprimentando o outro, tendo aquela alegria de estar juntos. Então, quer dizer, isso é a essência do povo brasileiro,
né? O povo brasileiro é assim, o brasileiro é alegre, é feliz, gosta de falar, gosta de conversar. Então, meus amados, isso também tem a ver com a questão da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nós estamos juntos na igreja, né? Quando a gente está assistindo um culto, que acaba o culto, a gente sai do culto, daqui a pouco estamos entre grupos ali, conversando, batendo papo, começa com futebol, depois acaba em festa, acaba em pescaria, acaba isso, aquilo. Então, é o jeito nosso, né, de se relacionar. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, né? A comunhão que resiste ao distanciamento, né? Então, é importante nós estarmos juntos, é importante nós estarmos juntos. O autor da revista, ele vai dizer o seguinte: por isso tem sido tão difícil viver esse momento que impõe o distanciamento, como forma de demonstrar o amor, o respeito e o carinho, né? Então, tem sido difícil, realmente. Mas o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços do amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso, é possível estarmos em comunhão, mesmo afastados. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E eu queria aqui citar alguns textos, né, para nós, como referência, né, da importância de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, né? Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9 a 12, vai dizer o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só como se aguentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então você vê que Salomão já tinha esse conceito do relacionamento, do estar junto, de compartilhar, né, sentimentos, ideias. Então isso faz parte da vida de qualquer ser humano, né? E Deus, já sabedor de todas as coisas, ele vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom. Se Deus disse que não é bom, é porque realmente não é bom o homem viver só. Por quê? Porque nós não fomos feitos para vivermos só. Nós somos feitos para viver em comunhão. Nós somos feitos para vivermos juntos, estarmos juntos, compartilhando, conversando, nos abraçando, né? Um sentimento de compaixão, de bondade, né? Um para com os outros. Então é importante, porque existe um mal maior que assola o ser humano, que é a solidão. A solidão é algo terrível. A solidão é algo que traz consequências gravíssimas para a nossa vida emocional, né, e espiritual. A solidão, ela nos leva para um abismo, nos coloca numa situação muito, muito complicada. E se a gente não se cuidar, nós poderemos, assim, sermos pegos pela solidão. E a solidão, ela nos leva para um caminho onde traz, né, males, né, onde um dos males é a ansiedade, a baixa autoestima. E se nós não nos cuidarmos em relação à solidão, ela pode nos levar para uma depressão. Então, meus amados irmãos, dando continuidade ao estudo, no tópico 1, o autor ele vai falar sobre a comunhão que é vital para a vida, né? Então ele diz assim: é importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta enquanto estava detido. É evidente que a privação da liberdade é a consequência mais grave de estar preso, mas não é a única, né? A privação de relacionamento é muito agressiva para o indivíduo que está nessa condição.
Então, o indivíduo que está numa condição de isolamento, de só, é uma condição terrível para a pessoa. Então, Paulo aqui, meus amados irmãos, ele estava, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso, ele estava encarcerado em Roma, né? Então, e naquela época, né, não havia esse negócio de visita, né? Visitar o preso lá, não tinha isso não. Naquela época a pessoa era jogada no cárcere e ali ficava, um cárcere, né, insalubre, né, onde a umidade ali era muito grande, então ficava ali sem ter contato com ninguém, muitas das vezes com alguns outros presos, mas eles não tinham direito à visita, não tinham direito a conversar com ninguém. Então imagine ali a solidão, a tristeza na alma de você se sentir numa condição em que você não pode conversar, você não pode estar expondo aquilo que você quer desabafar. Então é muito triste. Então a comunhão que é vital para a vida. Então a solidão é um mal que a gente precisa evitar na nossa vida e principalmente nos dias de hoje. Por isso que nós lemos o texto, né? Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, porque realmente, né? Realmente nós não fomos feitos para viver só, nós somos feitos para se relacionar, né? Para estarmos juntos. É para isso que o Senhor nos fez. E dando sequência ainda sobre o tópico 1, a comunhão que é vital para a vida, o autor ainda fala assim, ainda diz o seguinte: assim como a água e a comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para ser uma vida de comunhão. Então ele faz uma comparação sobre a questão da comunhão, ela é tão importante quanto a ausência da água e a ausência da comida, né? Então se a gente não tomar água, se a gente não se alimentar, nós vamos morrer, né? Vamos morrer, porque sem água, sem alimento, a gente não sobrevive, né? Então ele fez essa comparação em relação à comunhão. Como é que uma comunhão, uma igreja vai subsistir em termos de relacionamento se não tiver comunhão, né? Por quê? Porque o individualismo, né? Se uma igreja se for uma igreja individualista, onde não há comunhão entre os irmãos, ela está afadada ao fracasso e à própria destruição, né? Por quê? Porque ninguém vive num seu individual. Nós somos um corpo. Paulo vai dizer isso em Coríntios, né? Nós somos um corpo, né? Então, onde cada órgão depende um do outro, né? Quando cada um depende um do outro. Então, a importância dessa comunhão, ela é necessária na vida da igreja. Um outro tópico, meus amados irmãos, é comunhão, que é fruto da dependência. Então, nós dependemos desta comunhão, né? Nós dependemos desta comunhão. O autor da revista, ele vai dizer o seguinte: da mesma forma é a igreja. Todos nós somos membros deste corpo. Todos nós temos igual importância e relevância. Mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça, a mente. Então, na realidade, nós dependemos de Cristo, né? Porque Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? Não tem ninguém na igreja que é melhor, que é o cabeça. Cabeça não, o cabeça da igreja é Cristo. E com isso nós dependemos de Cristo, né? Nós dependemos de Cristo. Colossenses capítulo 1, no verso 18, né? Paulo vai dizer o seguinte: ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, né? E quando ele diz aí no final que em tudo tem a preeminência, é porque Cristo, ele é o cabeça, ou seja, ele está acima, está no lugar mais elevado, porque ele é o cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, é Cristo que orienta a igreja. Então nós dependemos de Cristo. Nós dependemos de Cristo para estarmos juntos, para estarmos em comunhão, para poder nós compartilharmos a nossa fé, a nossa confiança
no Senhor. Ainda continuando aqui na revista, o autor vai dizer o seguinte: todos nós trabalhamos em comunhão e independência, para que, dirigidos por Cristo, alcancemos o êxito em nossa missão. Então, a gente só vai alcançar o êxito da nossa missão se nós tivermos comunhão um com os outros, né? E na dependência de Cristo como cabeça. Então, Cristo ele é o cabeça, então nós dependemos do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor e deixamos que Cristo seja o Senhor da nossa vida, então nós vamos viver uma vida de comunhão. Aí nós vamos poder, então, cumprir a nossa missão, a missão para a qual o Senhor nos chamou. Então nós, como igreja, dependemos da graça e da misericórdia de Deus. O terceiro tópico, meus amados irmãos, fala sobre a comunhão, que é a presença mesmo na ausência, né? E aí, lá no verso 6, né, do livro de Efésios que nós lemos, Paulo vai dizer o seguinte: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, né? Então ele está falando de Cristo, Cristo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, se a presença de Deus sobre nós, em nós, é através de nós, não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com Ele. Os discípulos, depois que Jesus partiu, depois que Jesus ascendeu aos céus, eles não tiveram mais a presença de Jesus fisicamente, né? Mas a comunhão, que é a presença mesmo na ausência, né? Cristo, mesmo não estando presente fisicamente, ele não estava ausente junto aos discípulos, ele estava presente, né? Ele estava presente junto ali com os discípulos. Então é importante nós entendermos que desenvolvendo uma vida de oração, então mesmo na ausência física de Cristo, nós precisamos entender que o Senhor ele está sempre conosco, ele está sempre ao nosso lado, ele não nos abandonou. Vamos ver o que diz alguns textos da Bíblia sobre isso, né? Em Mateus capítulo 28, Jesus vai dizer o seguinte, no verso 20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então Jesus, né, falou aos discípulos: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu não vou abandonar vocês. Permaneçam em comunhão, permaneçam juntos, permaneçam se relacionando, mas eu estarei junto com vocês todo o tempo, né? Em Hebreus capítulo 13, no verso 5, a parte B diz: porque ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, né? O Senhor que não nos abandona. Então cabe, aliás, a nós a buscar ao Senhor hoje nos nossos dias, né? Nós precisamos, com isso, ter uma vida de oração, de reflexão, baseada nos seus ensinamentos e orientação. Então, mesmo os discípulos tendo ausência de Jesus fisicamente, mas eles não poderiam abandonar a fé que eles tinham no Senhor, eles não poderiam abandonar, né, o compromisso que eles assumiram diante do Senhor, quando o Senhor disse para ele ide pregar o Evangelho. Então eles tinham um compromisso e eles tinham que continuar aquela caminhada junto em comunhão. Então, mesmo na ausência, nós precisamos estar em comunhão. E hoje, quando nós trazemos para os nossos dias, pelo contexto que nós nos encontramos hoje, né? Vivemos essa quarentena de distanciamento, de não poder muitas das vezes estarmos juntos, mas nós podemos estar juntos em oração, em intercessão, e nós podemos estar ali dando aos irmãos palavras de incentivo, palavras positivas, através da oração, através da intercessão, através de uma palavra, de um telefonema, né, do WhatsApp. Nós podemos levar uma palavra de amor, de paz, de alegria, né, nesse momento. Então,
nós podemos algumas vezes estarmos ausentes fisicamente, né? De não podermos estarmos juntos, mas nós estamos junto em espírito e em verdade, né? Nós estamos junto ali no mesmo espírito, né? Orando, intercedendo, buscando, falando do amor de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. O autor ainda fala o seguinte, que ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos. Precisamos tornar o nosso coração. Então, nós precisamos estar sempre juntos. E outra coisa, sinta a sua presença, mesmo que não possa vê-lo. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado, que Jesus, ele não está ausente, ele está presente na sua, na minha, na nossa vida, né? Basta que a gente tenha essa consciência e que a gente busque ao Senhor. Não deixamos que essa quarentena, né, venha tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, mas que nós confiamos cada dia mais no Senhor, busquemos mais a presença do Senhor. E eu termino aqui lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 16 e 17. São palavras de Jesus, palavras que Jesus deixou para os discípulos, que ele também deixa para nós nos nossos dias hoje, né? Uma palavra importante para nós no contexto que nós estamos vivendo hoje, quando ele diz o seguinte: e eu roguei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, eu, você, né, que conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Então, o Espírito de Deus, que é o Espírito Consolador, aquele que consola, aquele que intercede, aquele que está conosco, é esse que nos faz com que a gente continue a estar presente, estar confiando de que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar e tudo vai dar certo. Basta que você creia. Então, meu querido, meu amado irmão, que me ouve nessa manhã, né? A comunhão que resiste o distanciamento. Então, não há distância que tire a nossa confiança no Senhor. Lembre, o Senhor, ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Então, nós podemos estarmos distantes fisicamente, mas precisamos estar juntos, em comunhão, espiritualmente, intercedendo um pelo outro, buscando a presença do Senhor todos os dias e sabendo que o Senhor, ele jamais nos desamparará. Ele é o nosso Deus, ele é o guarda de Israel, é ele que nos protege, é ele que nos dá força. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te guarde e que Deus permita que você possa usar esse momento de distanciamento, esse momento da quarentena, em favor seu, buscando mais ao Senhor, crendo no Senhor e sabendo que o Senhor está ali do teu lado, junto contigo, em comunhão, né? Te protegendo, te guardando e querendo te ouvir a cada instante. Você, né? Das suas angústias, das suas tribulações, né? Então você não está só, você está na presença do Senhor, o Senhor está contigo, tá bom? Que nós possamos viver essa comunhão de espírito, um para com os outros. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, hoje e para todos sempre. Amém.